E aí, meus queridos, eu sou a Tuti, e esse vindo das profundezas do meu calabouço é o Iki. Dá um oi pra eles, Iki. Olá, pessoal. Atrás das câmeras nós temos o Sombrito. E esse é o canal Qualquer Coisa Agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo aí da sua caixinha mágica. E esse é o quadro Por que assistimos esse filme? E todo mundo sabe por que a gente assistiu esse filme. Pra que você não precise assistir esse filme. E o filme da vez é Silent Hill, que lançou agora nos cinemas mundialmente, no dia 23 de janeiro de 2026. E nós temos... Sonic. Que porcaria é essa? Isso eu também me perguntei. O que tá acontecendo? Gente, a gente já tinha um filme de Silent Hill. O primeiro era ok, ele era legal, e depois ele foi ficando uma porcaria que ninguém entende. Mas como que erraram tanto? Nossa, e tem tanta coisa pra falar, gente. Não é um erro, não é dois, não são 10 erros. Que coisa horrorosa! Sai daí, olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Várias vezes Assim, parece muito que a gente tá olhando pra uma pessoa feita em CGI. A pessoa não é real. Não, eu tenho certeza. É que eu procurei e eu não encontrei nenhuma informação sobre. Mas muitas vezes eu acho que eles precisavam refilmar uma cena que o ator fez e o ator não tava disponível, não tava afim. Eu não quero! Gente, eles usaram CGI. A gente Dos olha... próprios atores. Sabe quando você olha e você pensa isso é gráfico de Play 2, Play 3? É um gráfico de Play 2 acontece em algumas cenas de ação, um carro voando pra cair numa água. Um bichão que aparece que é muito mal feito, um CGI muito horrível. Mas quando você olha pra uma pessoa... Aqui, você tá olhando pra minha pele. Você vê o brilho, você vê uma linha de expressão, uma marcação que acontece quando a boca se mexe, porque, né... A gordurinha de bebê tá indo embora. Como é que é? O baby face tá se indo. Então, assim, a gente percebe que é uma pessoa real falando com vocês. Mas, assim, a gente olha e é tão emborrachado o rosto do cara. E, obviamente, não é maquiagem. Não tô falando de que passaram maquiagem nele. É emborrachado. Gente, aquilo é CGI. Era outra pessoa, eles botaram pontinhos, marcaram, fizeram CGI por cima de um rosto de alguém. E tá tão emborrachado que você percebe que aquilo não é real. É como ver uma cutscene do jogo The Last of Us. Eu me senti numa cutscene de The Last of Us e Resident Evil, assim, é o mesmo naipe, e não é do Play 5, estou falando do Play 4 e Play 3, tá? É essa cutscene, a cutscene mais... Sim, a gente até brincou com o meme do Kojima, do BRK Zedu, né? BRK Zedu, que fez... Kojima! O que você fez? Porque o gráfico do Death Stranding 2 consegue ser mais realista do que o gráfico do... Do que o gráfico não, né? Porque nós não estamos falando de um jogo, estamos falando de um filme. O gráfico do Death Stranding 2 consegue ser mais realista do que o próprio ator em algumas cenas de Silent Hill 2. A pele do personagem principal agora do James. Eu não lembro o nome do autor, mas o nome dele é James. James! É James? É James, né? É James. Parece que tem uma pele de plástico, uma pele de boneca. Que nem lembro, sabe? Não dá pra... Você olha e bate o olho, que ele não é real. O gráfico do Death Stranding 2 consegue ser mais realista do que o próprio filme Silent Hill 2 em algumas cenas. Assim, é um filme que teve um orçamento de 23 milhões e lucrou até agora uns 19,3. Sinceramente, é prejuízo, porque a gente sabe que esses 23 milhões ainda tem a parte da publicidade. Sim, mas... Tem uma graninha a mais por trás que não entrou no 23. O filme teve orçamento de quanto? 23 milhões. 23 milhões. Só que você assiste e você acha que os atores receberam uma coxinha e uma coca. Não, com coca não, que suco. Que e aí, se suco. você lembra que no Ash vs Evil Dead, ele tinha só uma coxinha, um suco pra pagar as pessoas. Elas realmente só tinham uma coxinha, um suco. E era melhor. Foi melhor que isso. Conseguiu ser melhor que essa gente. Não é que conseguiu, foi muito melhor. É memorável, é um filme que não envelhece mal. Gente, é um lápis cravando uma perna. E você vê aquilo tá ali, ele é real. Nada nesse filme era real. Até o ator era falso. Se ele era falso em várias cenas, quem dirá todo o resto que tinha que fazer? Gente, é muito feio. Ele debaixo da água mesmo. Eu acho que é uma das piores... Não, tudo no filme é muito ruim. Mas Deus. A pior cena que leva, assim, pra mim, a estatueta de pior coisa já filmada é quando eles botam ele debaixo da água. E aí ele tá lá, aparece a mão dele. E assim, não fizeram nem a questão de botar a pessoa com a mão debaixo da água pra gravar com a câmera. Fácil, que daí... Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Correria, aquela mudança por causa da lente, né? A distorção de imagem. Não fizeram, usaram um efeito pra parecer que ele tava debaixo d'água, mas aí ele se olha pelo retrovisor do carro e aí você vê o bonecão de Play 2. Acontece. E é muito engraçado, eles várias vezes tentam trazer
esse desejo das pessoas de sentir a nostalgia de terem jogado. Então é uma câmera bem no começo que foca numa pintura, que parece muito com a capa do jogo. É ele correndo em segunda pessoa, em terceira pessoa. Terceira pessoa também. Terceira pessoa, você vê de cima. Sim, terceira pessoa, ele correndo com a lanterninha na mão, tal como a gente vê em algumas cenas e tal. Em primeira pessoa também. Mas a fotografia é tão feia. Ela é feita pra realmente parecer com o jogo de Play 2. A fotografia, eu senti isso, um tom alaranjado, meio pra esconder algum defeito. Só que num jogo isso é entendível. Tá carregando, a neblina tinha função pra esconder que o jogo ainda não tinha carregado, que o gráfico tava, né, trêmulo, borrado, que as cores não estavam bem definidas. Era tudo, tinha um motivo técnico pra isso. Só que no filme não combinou bem. No filme, você se sente... Legal. E é exatamente por usarem isso num filme, que você espera que você tenha uma boa visibilidade, tirando a neblina, né? Mas a fotografia é tão feia, é tão bagunçada, é tão... Você não consegue entender o que tá acontecendo, que você pensa, é isso, eu tô jogando um jogo de Play 2, eu vim pro cinema ver uma cutscene de um jogo de Play 2. Só que se fosse só isso, tudo bem. Porque então, nossa, nostalgia. Mas a história não tem nada a ver. Tipo, você pode ir no cinema, a gente tem o conhecimento dos jogos, mas uma pessoa que não conhece o universo Silent Hill, não conhece nada, nunca viu nada sobre, vai assistir esse filme pela primeira vez no cinema. A história em si não tem nada, mas absolutamente nada a ver. Nada faz sentido na história. Não é um problema não ter nada a ver. Tipo, eu gosto do primeiro Resident Evil, o filme que lançou. Eu sei que a Mila Jovovich tá ali só porque o diretor é marido dela. Eu sei que ela, como uma atriz, não é grande coisa. Eu sei que não existe a personagem dela nos jogos. Assim, óbvio, a gente tem os pontos principais que precisa ter. Se é um filme baseado em um jogo que tem a Umbrella, tem os zumbis, ok. Mas eles deram uma nova função pro Wesker, que é o cara, que é um agente duplo, tal. Mas assim, quem não jogou o jogo se divertiu com o filme. Porque ele é um filme de zumbi, ele se propõe a ser o que ele é. Ele é baseado, ele é apenas baseado em Resident Evil, ele é um filme de zumbi, né? Zumbi. Quem jogou o jogo, mas não é tão apegado, que nem eu gosto muito do jogo, mas eu entendi que o filme seguiu outro roteiro. Eu gostei, eu me diverti. Tirando os outros que ficaram muito absurdos, o primeiro e o segundo eu consegui me divertir. Eu acho que me surpreendeu, tinha cenas legais. Depois é óbvio que a Mila Jovovich, ela passa de ser um ser humano pra ser uma arma de matar, né? Sim. Enfim, Silent Hill eu não me diverti. Eu, na verdade, ficava olhando pro relógio o tempo todo pra ver quanto tempo tinha passado. E eu ficava, tipo assim, muito alegre quando eu vi que já tinha passado 40 minutos. Porque parecia que tinha passado só 15, porque nada acontece no filme o tempo todo. Mas tem o Jake. Parece que tem 4 horas de duração. Nada faz sentido. Tipo assim, quem nunca jogou o jogo vai pensar, meu Deus, o que é isso? Que filme ruim. Se o jogo é tão ruim assim, nunca vou jogar. E quem jogou o jogo pensa, meu Deus, que filme ruim. Por que fizeram um filme tão ruim de um jogo tão legal? Não consegue agradar nenhum público. Nem quem já jogou os jogos e quem não tem nenhum conhecimento sobre. As elipses temporais do jogo é totalmente confusa. Você se sente... filme, né? As elipses do filme. Falou do jogo. A elipse do filme é muito confusa. A gente tem que tirar do cu a ideia de que ele de fato contou pra uma personagem alguma coisa, uma informação que ele de fato falou que vai fazer alguma coisa. São pequenos trechos que você tem que usar o seu superpoder e deduzir que aquilo aconteceu enquanto não estava sendo mostrado. O furo, você tem que entender que o furo de roteiro não é um furo, é uma elipse temporal mal feita. Exatamente. Porque são furos de roteiro, vamos ser sinceros. Assim, se entende que Silent Hill, as pessoas, né, que conhecem, se você não conhece vai ficar sabendo agora, Silent Hill é uma cidade, existe a cidade anormal, pessoas habitando no nosso universo. Mas quando o personagem, o protagonista, ele vai pra lá, ele não entra nessa Silent Hill, ele entra numa outra Silent Hill que existe no mesmo lugar. É quase como o multiverso da Marvel, só que é outra. Como se fosse ela tá em outro... o mundo invertido de Stranger Things, pra contextualizar. Ela tá em outro... Elas estão as duas ao mesmo tempo coexistindo, mas o nosso protagonista não foi pra normal, ele tá nessa outra, que é cheia de monstros, que a culpa dele se manifesta como monstro. A gente tem a justiça, que é trazida ali pelo Pirâmide Red, então assim, é um protetor, né? Então, você tem as enfermeiras, tem outros monstros ali. Em Silent Hill, uma cidade cheia de névoa, ela é totalmente esquisita. E a maior prova disso nos jogos, quanto nos filmes, nos primeiros filmes, né? É que quando ele liga pra alguém, a pessoa só ouve chuvisco. E tem uma hora que eles estão os dois no mesmo lugar, só que ele tá nesse mundo invertido, nessa outra Silent Hill, e a pessoa tá na Silent Hill normal. Eles estão no mesmo exato lugar, mas eles não estão se vendo. Por quê? Porque ele não tá na mesma Silent Hill, então não é coisa da cabeça dele. Nesse filme, deixa muito claro que ele tá louco. Porque ele é encontrado, ele liga pra ela recebe a ligação, ele já tá na neblina, já tem monstros perseguindo ele liga pra ela e a ligação conecta, ele fala, eu estou em Silent Hill. E aí, quando ele liga de novo, ela pergunta, mas onde é que você tá? Assim, fazia uns 20 minutos, 30 talvez, que ele tenha entrado em contato com ela, e aí dá um apagão no cérebro dela, coitada da psiquiatra dele. E ela pergunta que a gente entende que é a psiquiatra dele. E ela pergunta, mas onde é que você tá?
não sei, na casa da mãe Joana, de repente, porque, assim, Silent Hill não é grande. A gente vê Silent Hill, é como se fosse só uma cidadezinha de interior com apenas uma avenida cortando. E ela, tipo, mas onde é que você tá? Sabe? Ele tá em Silent Hill. O que a gente entende com isso é que em Silent Hill, né, temos torres de telefone. Não tem água, não tem nada na cidade, mas tem torre de telefone. Porque ele consegue ligar pra psiquiatra dele. Então, ou seja, ele não tá nessa Silent Hill invertida, esse outro lugar que tá no mesmo plano, né? Ele não tá, ele tá na mesma, ele só tá alucinando. E isso fica mais claro quando, do nada, uma ilusão, que a gente percebe que é ilusão porque diz assim, você não está pronto. E ele acorda na maca de hospital, ou seja, ele foi encontrado. Se ele foi encontrado é porque ele tava na Silent Hill normal, ele não foi pra essa. Ou seja... Gente, e aí nada mais faz sentido, porque tem monstros, ele corre, ele invade um apartamento. Gente, então ele invadiu o apartamento de uma pessoa? Ele matou um mendigo e a gente não sabia, não foi um monstro? Tipo assim, o que tá acontecendo? Tudo sem pé nem e cabeça. Eu fico pensando o que tá acontecendo o filme todo, o que tá acontecendo? E continua não sabendo, continua não tendo essa resposta. Eu cheguei no final olhando e dizendo, meu Deus, graças a Deus acabou, porque o que tava acontecendo? O que é isso que eu tô olhando? E os erros vão desde o roteiro e até a dublagem brasileira, que eu procurei e não consegui achar nada sobre. Porque no filme tem uma parte lá que ele encontra uma mulher que é muito parecida com a Mary, que é a mulher dele. Que ele tá lá em Silent Hill à procura dela. E essa mulher se parece muito com ela. E aí... É verdade. Tem uma determinada cena que ela... Na verdade, ela se parece tanto que é a mesma atriz, inclusive, faz. Que essa atriz, ela faz 4 personagens economizaram diferentes. bastante, porque a mesma atriz faz 4 papéis dentro do filme. Aí, quando ela revela pra ele o nome dela, ela fala, meu nome é Maria. Só que, em inglês, e o Mary... Mary, quando a gente traduz para português, já é Maria. Então, por que lá, desde o início, quando é citado o nome da esposa dele, não já faz a tradução? Maria. Aí fica o nome da esposa dele sendo Mary e a mulher que é parecida com ela, Maria. Assim, eu sou muito a favor da dublagem brasileira. Eu acho que a gente arrasa e salva muitos filmes. A maior prova disso é As Branquelas, que nossa dublagem salvou o filme, ele é muito icônico. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Mas é que esse filme teve alguma coisa. Eu acho que já o filme em si, de ser ruim, aí a dublagem também não faz magia. Eu não sei quem dublou também, que estúdio é esse, mas não ficou bom. Nada ficou bom, nada desse filme era bom, na verdade. Assim, pra não dizer que tem um sustinho, de todos os sustinhos cafajestes que eles tentaram, tem um único. Mas é que eu tava tão desgarrada do filme, tão... sabe, assistindo... Eu nem ia pra assistir esse filme, pra ser bem sincero, eu ia ignorar, porque eu já sentia que não ia sair coisa boa. Não tinha pegado nenhum spoiler, mas não iria ver. O filme que eu ia assistir deu problema, deu pane na sala de cinema, eu não consegui assistir, que é um filme chamado Socorro. Esse sim eu tava afim, porque por mais que o trailer não me pegou muito, porque ele parece muito previsível, eu ainda sinto que ele é um filme que pode ser que tenha trufas, ele pode surpreender, né? Já Silent Hill eu achei que não iria surpreender e eu não tava errada de ser negativa, ele foi muito ruim. A gente se surpreendeu, mas é porque conseguiu ser mais ruim do que a gente tava... Porque existem filmes ruins, e aí existe Silent Hill, abaixo de tudo. Quando eu parei pra pensar filmes pra comparar Silent Hill... eu pensei O Ataque das Lampreias e Sharknado, e eu acho que Silent Hill consegue ficar abaixo do que os dois, então assim... Sabe, é difícil. Mas o que eu queria ressaltar é que, assim, de todos os sustinhos, teve um em específico que eu acho que eu tava desgarrada do filme, e ele me pegou, de fato, me deu um sustinho. Eu, tipo, senti o coração dar uma acelerada, porque eu realmente não tava esperando. A trilha sonora não teve aquela crescente, aquele negócio de fazer que é um susto falso depois assustar real. Não, ele realmente fez uma coisa que os filmes hoje em dia não fazem mais, que tava ali, acontecendo tudo, e do nada ele vira e pum! Aparece uma coisa. Então, assim, você realmente, como não estava preparado, você acaba se assustando. E eu acho que falta muito isso em filmes. Hoje em dia eles preparam demais a tensão, porque eles acham que tá criando uma tensão, porque é aquela trilha sonora que vai crescendo, as coisas vão vibrando, e aí um telefone que toca, pra daí depois acontecer o susto, já é tão coreografado que a gente não se assusta. Nesse caso, realmente pegou de surpresa, porque não teve nada disso. Ele entrou, virou, dum! Apareceu, ele se assustou, e aí, nesse caso, acaba... Mas assim, o resto... A única cena. O resto dos sustos é tão cafajeste, o CGI é tão mal feito pros monstros, a história é tão horrível, a dublagem é tão horrível. Não é só a dublagem, a interpretação, nossa, os atores, tá tudo tão ruim. Os atores nem eram os atores em algumas cenas. E isso fica muito claro quando eles precisam que a atriz... uma atriz que faz um dos papéis na série Wandinha, agora na segunda temporada. A Eve Templeton. Que ela faz a Stalker da Wandinha, e ela tem aquele olhão grande, né, e tal. Ela é uma ótima atriz. A gente viu a série, ela consegue fazer o que se propõe. Eu acho que ela é uma das atrizes aí que tem muito pra dar agora pros próximos, né, os próximos filmes que ela for fazer. Ela se meteu nessa enrascada desse filme.
E tem uma cena que ela precisa dar uma cambalhota. Pra começar, que tem uma cena que ela tem que correr de um ponto a outro. E aí decidiram que a atriz não ia correr rápido o suficiente. Botar a atriz correndo e acelerar digitalmente não era possível. Não tava dentro do orçamento. Então botaram CGI. Então do nada é ela, do nada é um bonecão de Play 2, com o mesmo gráfico de Play 2, correndo pro outro canto. Não bastando isso, na mesma cena, ela aparece, não é a atriz, ainda é o bonecão. E aí vira, a câmera corta pro James, o personagem principal. Volta, aí é a atriz. Aí a atriz vai dar uma cambalhota por cima do sofá e já não é mais ela. É o bonecão de novo. Ou seja, é uma coisa muito boba. Será que não dava? Será que não saía mais barato um dublê? Ai, mas é porque ela é criança, é difícil com dublê. Meu Deus, pede pra menina dar uma cambalhota. Era uma cambalhota no sofá. A gente não tá falando dela pular e dar pular de um prédio pra outro. Duplo carpado, invertido e se não jogar é manobra dentro de um parkour. aro de É apenas fogo. uma cambalhotinha que um bebê ou correr de um lado de 6 pro outro. meses dá. Era uma coisa muito... E é sério, eu tô muito achando que o ator que fez o James morreu de alguma maneira. Porque não é possível que tenha tantas cenas que ele não tenha tido vontade de refazer, que, sei lá, o contrato não tenha obrigado a refazer. É muito engraçado isso, porque assim, tá lá o cara... E aí, do nada, ele não tá mais. E aí, quando tá de costas, a gente vê que é uma pessoa de verdade, com um cabelo, que você vê que tem frizz, é um cabelo ali de um homem, de fato, você vê que, né, aquele cabelo que já não tá tão bem cuidado. E aí, vira de frente e é de novo aquele rosto plastificado, perfeito, sem poro nenhum na porcaria da pele. Lisa. E assim, não é com essa distância. Tá coladinho, tá assim, coladinho com a câmera. Você consegue ver qualquer poro, sabe? Você não vê nada. O fio de barba é perfeito. É muito estranho. Aquilo ali não é CGI, aquela pessoa não tava ali. Eu não sei se ele morreu, eu não sei se aconteceu alguma coisa com o ator, se ele morreu aí, meus pesos, eu me sinto muito, mas eu não posso me sentir mal tá falando da atuação dele porque é muito ruim. E se vocês querem saber um pouco da história, é um rapaz que não superou a morte da namorada e decidiu ir pra Silent Hill, que é a cidade onde ele conheceu ela, mesmo que a psiquiatra não tenha deixado, ele meio que foge, vai pra lá. E conhece uns mendigos por aí, é atacado por uns monstros assim que chega, não tem suspense nenhum. Só depois que vai tocar que é a sirene que avisa, que seria quando ele entra quando escurece, essa sirene toca e avisa que os monstros vão começar. Não tocou na primeira vez que ele entrou na cidade, e os monstros já começaram a aparecer. Não entendi. Aí começa a vir um monte de monstro CGI muito horrível. Aviso não faltou, tá? Pra ele ir embora desse lugar. Se o Sobrito conseguir, ele vai botar as cenas aqui, mas assim... Gente, assistam, contem risco de vocês, as cenas são muito feias, é sério, é muito horrível. Vocês vão sonhar com isso à noite, porque é muito mal feito, eu acho que não tem como assistir e não ficar, de alguma maneira, lesado. Estou louco. Estou louco. Sim. Você muda pra sempre, você nunca mais vai ser a mesma pessoa que você era. Você não é mais o mesmo. Aí ele chega num prédio, encontra um cara todo escapingado, vomitando, e ele pergunta, cara, você tá bem? E aí o cara fala o que a gente queria falar, gente, eu tô aqui vomitando. Você acha mesmo que eu tô bem? Eu tenho cara de vomitando até as tripas, a boca do cara toda lascada, a pele do cara parece que ele tinha pegado lepra. A maquiagem do cara ficou boa. É verdade. Tirando aquele sustinho cafajeste que pega a gente de surpresa, pra gente tá meio desgarrado do leproso ficou boa. A maquiagem dele meio leproso ficou boa. É só. Tem uma, assim... Dali pra frente, continua sendo só pra trás. Ele é atacado por mais monstros, ele continua procurando a namorada dele que já morreu, porque ele acredita que ela tá viva, e a gente vê um pouco do passado. Ela parece que participa de uma seita, e nada faz sentido, porque em um momento é comprovado que ela participou da seita, e como é que essa seita aconteceu, e por que ele entrou nessa cidade, e você não é explicado. Isso. Parece que você tem que fazer regra de 3 pra assistir o filme, porque... Uma hora mostra uma coisa que aconteceu no futuro, outra coisa que mostra no passado, presente. Você não sabe, chega um momento do filme que você... Peraí, mas isso é ele, isso é o passado. Peraí, eu tô assistindo um filme, isso é o passado? Ou isso é o futuro? Ou a gente tá vendo o presente? Onde é que eu tô? Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? TDAH que não tratou, né? Um TDAH não tratado, ou um TDAH que tenha dificuldade, mesmo em tratamento de acompanhar... vai se sentir mais perdido do que uma aula de física. Porque não tem condição. Não é normal. Eu assisti e eu não entendi o filme. Eu sou muito boa em assistir filmes, assim, nesse sentido. Me sinto cinéfila. Eu sou uma cinéfila. Eu consumo muito filme, muita série. Então eu sou boa em conseguir acompanhar com meias palavras e pegar. Tanto que teve vários momentos que o Ike perguntou, gente, mas como que ela sabe que ele quer ir pro hospital? Porque, de fato, essa Maria, que a gente não sabe o nome, porque ele não pediu o nome pra ela, super normal. Ela diz que tá há semanas ali e não vê outra pessoa. E aí você se pergunta... Gente, ela tá bem, ela não tá bem, ela não tá com a pele suja, a maquiagem impecável. Primeiro, onde que essa mulher toma banho?
Porque ela tá ali, a peruca mais falsa do que a dona peruca que saiu do Esquadrão da Moda. Gente, uma peruquinha loira, sabe assim, eles nem tiveram cuidado pra fazer parecer o cabelo dela, tipo... E aí você pensa, ela não pode ser real. A mulher no meio de uma cidade... Ela não pode ser infernal, real. Sem uma mancha no rosto de sujeira, a maquiagem impecável. Não vi um monstro, porque o monstro começa... A peruca ele dela... Ele ouve uma estática no rádio totalmente penteada. Corre e você consegue ver que é com a peruca. Eles vão aparecer, quem que vai aparecer os monstros? E ela, tipo, há semanas vendo, ele não viu um monstro. Aí você começa a pensar, gente, esse homem tá alucinando demais. Essa mulher que deu muita sorte e esse homem que tá trazendo azar pra ela. E aí tem uma hora que ela diz, o hospital fica ali. Como é que ela sabe? Em nenhum momento ele falou do hospital. Ele nem sabia. Aí o Wiki perguntou, como que ela sabia que era o hospital? Eu disse, uma elipse temporal que a gente não viu. Em algum momento ele revelou pra ela. Como ela sabia que ele tava procurando o hospital? Como ela sabia que ele tava procurando a esposa? Aonde ele achou a lanterna? Em algum momento ele aparece... O que eu acho detalhe... O celular dele descarrega. Que se fosse um filme bom, esse detalhe teria sido muito legal. Ele bota uma lanterninha pendurada aqui, no bolso do casaco dele aqui, que é muito coisa de joguinho, que geralmente a lanterna fica aqui assim. Acho muito legal isso. Não mostrou ele pegando a lanterna. A gente não sabe de onde ele tirou aquela lanterna. De onde que ele conseguiu pilha. É uma lanterna eterna. Todo mundo tem lanterna. Ela também tem uma lanterna aqui também. Onde tá sendo essas lanternas? Estão distribuindo? Você entra em Silent Hill e ganha uma lanterna? Pra quem não sabe, em Silent Hill fica... Não é neve, tá? É fuligem. É meio que uma névoa caindo, uma coisa densa. Meio que um papel queimado. Ali a história do filme, a explicação é que teve uma queimada muito grande, aí veio uma chuva e eles estão com essa névoa aí que tá contaminando a água e o pessoal saiu da cidade. Só que é um material que cai e se você pisa em cima, deixa marcas. Sim, porque ele tá muito acumulado, é muita névoa, né? Aí corta pra cenas em que ele tá saindo de um lugar. Não, é bem quando ele entra em Silent Hill. A primeira vez que ele vai pisar, ele saiu num bequinho. E aí você vê, o plano é grande, é um plano... A imagem mostra... É de cima. E você vê que a frente dele já tem pegadinhas. Pegadas, por quê? E o ator tá refazendo pela segunda vez, ele não vai até o final das pegadas. Ele para, tipo, faltando uma pegada pra ele alcançar a última. Porque não tiveram cuidado de, tipo, rastelar, de, tipo, tirar a marca da pegada. Ele só refez ali, e aí não alcançou a última pegada. Você vê que ele tá refazendo as pegadas, ele parou um pouco antes. E aí a cena que segue, continua, porque ele refez. Eu te pergunto, como é que ele conseguiu errar a cena de ter simplesmente corrido saindo pra fora de um beco? Eu imagino que ele tenha corrido demais, e aí a câmera ter achado, não ficou bom, corta, faz de novo. Não, e tá tudo bem errar, mas se você erra o filme... Não me deixe saber. É de se esperar que você corrija o erro. Não me Agora deixe todo saber mundo que assistiu consegue saber que a cena teve um erro ali e ficou ali. Evidente pra todo mundo ver as pegadas. Não me deixe saber que você errou. Não me deixe saber que eu estou vendo um filme. Eu não quero ver um filme, eu quero imersão. A todo momento me lembra que eu estou assistindo uma cutscene de Play 2 e Play 3. Porque quando cai a qualidade, fica de Play 2. Quando a qualidade tá mais ou menos, é Play 3. Assim, rastelando um Play 4. Mas é sempre muito irreal. É sempre muito falso. Não é aquele CGI que parece um papel. Ele é um CGI que tenta moldar um 3D. Ter profundidade. Mas é que a textura é irreal. É isso. O problema tá na textura. O problema tá nas texturas, nas sombras, nas cores. Ele é 3D, ele tá ali. Você sabe que ele não é um papel colado, que nem acontece no Ataque dos Pássaros, né? O Bird Pandemic, né? Bird Pandemic, que tem os pássaros ali colados em CGI, que estão muito ruins. Ele tem profundidade, ele é um molde em 3D. Mas aí falta aquela textura, falta aquele quê de realismo de olhar e dizer isso é palpável, isso é tocável. Eu não consigo sentir esse momento nenhum, nada é tocável, nada é palpável. Você olha os prédios, você diz esse prédio é falso. Você olha o fogo, você diz esse fogo é falso. Aí tem uns foguinhos de verdade que são controlados. Quando tem uma chama maior, essa chama é falsa. Você consegue ver que ela destoa das outras. Então nada. E aí você pensa, são 23 milhões que eles enfiaram, né? Porque pra onde foi esse filme? É um filme criminoso. Sinceramente, esse tipo de filme, e aqui, supostamente... uma sonegação, gente. Isso aqui é supostamente filme de sonegação. É que filme criminoso é criado pra eles pegarem esse dinheiro, esconderam pra eles, tá dentro da cueca dele. Você nunca vai ver neste bolso aqui entrar dinheiro roubado. Já no de cá, pata, aí é dinheiro, achou? Esse dinheiro, porque a gente vai gastar 1 milhão de não sei o que, não gastou. Porque a gente vai gastar mais 5 milhões pra... não gastou. O cenário é o mesmo, não muda. Não mostra a cidade, não mostra... não, até mostra a cidade quando ele tá lembrando dela. Mas é o mesmo local... só que com uma lente de câmera diferente, um filtro diferente, porque a Silent Hill, quando ele lembra, ele lembra de quando ele tava vivendo lá com a esposa dele, porque ele e ela já moraram nesse local há muito tempo atrás, antes dele perder tudo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. No filme a gente não mostra isso, como ele chegou a esse ponto da vida dele, que ele se tornou meio... ele parece, sabe o quê? Uma pessoa que era viciada em drogas, e tá tentando... ter a vida de volta. Não, quando eu assisto esse filme eu penso, isso é um diretor que tá passando por uma bad trip. E a mente dele bolou isso e ele começou a escrever. Assim, a Konami deve se sentir
envergonhada de ter o nome dela associado a isso. O desempenho dele foi fraco nos Estados Unidos, eu não sei como que se sustentou na China. Eu não entendi o que os chineses estão raciocinando direito, porque, assim, é muito ruim. Eu acho que deve ter sido, sei lá, acho que alguém deve ter lançado lá. É bom, galera, vamos, sabe? Aquela pegadinha. Tipo assim, eu assisti, foi horrível, mas agora só porque eu assisti, todo mundo vai ser obrigado a assistir também. Tipo, é bom, vamos assistir. E aí os chineses foram em massa, porque não faz sentido. Os jogos levam as pessoas, né? A gente foi assistir porque não tinha outra coisa pra assistir e não, a gente eu não fui assistir. Eu não iria assistir, vocês não estão entendendo. Eu tava preparada pra vir aqui e falar do filme Socorro. Pelos jogos. Mas eu não iria de jeito nem pelos jogos, porque assim, já tinha cara de ser ruim. Sim, mas eu tô te falando que as pessoas, esse público que eles conseguiram arrumar, é pelas pessoas que essas pessoas foram enganadas. Não, gente, é de certeza, alguém soltou a pegadinha, sabe, daquele negócio, olha, cheira isso aqui como é cheiroso, e aí tem cheiro de peido. É isso, as pessoas olharam e disseram... porque eu tô indignado, mas vocês conseguem perceber o quanto esse filme mexeu com ela. Não, eu não consigo aceitar isso, que alguém olhou pra isso, porque isso geralmente tem pré-estreia, tem os diretores assistem o corte final. Alguém assistiu isso e disse, é isso, é genial. Nossa, porque ele tá associado a uma franquia enorme, que é Silent Hill. As pessoas olham e falam, mas é tanto... tem Silent Hill no nome, eu vou assistir. Assim, quando vai eu ver, acho que esse diretor nunca jogou um jogo sequer. E se jogou, ele é péssimo em criar roteiro, ele é péssimo em dirigir, assim, a fotografia do filme é ruim, a combinação de luzes e sons é ruim. A direção do filme é ruim, o roteiro é ruim, é a atuação é ruim, nada é bom. Filme é ruim, a edição é sério. É ruim. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Nada Os faz atores sentido. são ruins. E aí tem uma hora que eu acho que o filme se achou genial, aqui, alerta de spoiler, assim... O filme se achou genial, que era a hora que mostra que o James tava por trás do Pyramid Head. Era ele. Meu Deus. Aí o filme se achou genial e mostrou que ele tava desenhando ele mesmo, pintando ele mesmo. E risca um triângulo, assim, que seria a pirâmide do Pyramid Head, onde tinha um buraquinho pros olhos, assim, como se fosse uma descoberta genial. O plot dos plots, sabe? Mas assim, gente, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. O tempo todo eu só pensava, meu Deus, e tá acabando, e vai acabar, por favor, acaba. E aí, nada faz sentido, porque você tem uma hora que você tá... ele tá no... Você pensa, ele pega o carro, ele vai, e aí você pensa isso, acabou com a tristeza dele com a nossa. E se eu por trás, gente, entendendo o quê? Isso tá tudo na cabeça dele. Ele tá o quê? Ele tá em coma, é a psiquiatra dele chamando ele. Como é que a psiquiatra dele ia chamar ele dentro d'água, se ele tá dentro d'água com o carro? Gente... todo momento deixa claro que esse homem tá alucinando. Silent Hill não existe. Tudo que ele tá vendo é uma loucura na cabeça dele. Como é que as pessoas não prenderam ele? Como é que isso aconteceu? Ninguém sabe, porque ninguém tá sabendo. Não faz sentido pra ninguém. É assim. E o filme acaba mostrando como os dois se conheceram, como ele e a Mary se conheceram. Por quê? Porque ele não morreu, porque ele não tá... Ele tá em coma. E o cérebro dele, assim que meio que termina, que ele dá fim a ele mesmo, ele volta pro começo, que é quando ele conhece ela. Por quê? Porque ele deve ter dopado ele de droga. Sinceramente, ele deve ter atacado alguém, alguma coisa que a gente não viu, porque não deu pra entender. Por isso que eu te falei, ele parece um viciado. Um ex-viciado, tentando recompor. Usaram todo o dinheiro do filme pra droga, supostamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa péssima experiência. Não é nossa opinião, é a opinião de todo mundo que assistiu. Porque se vocês verem comentários online... Eu não olhei... Eu não fui atrás de comentários online, porque eu tinha certeza que o pessoal ia odiar. Eu não fui ver o quanto que ele ficou no Rotten Tomato, mas assim, não me surpreenderia se ele fosse o tomate podre de 0.1, porque eu não acredito que alguém tenha conseguido gostar desse filme. A edição vai colocar a avaliação dele no Rotten Tomatoes pra gente ver. Mas assim, daqui a 2 anos não vai ter mudado a avaliação dele, porque ele é muito ruim, e ele não é um ruim que tem trufas, ele é um ruim, que é podre, estragado, ele causa ânsia, me dá ansiedade quando eu vejo, me causa depressão e todas as outras doenças possíveis, porque ele é insuportável, é um filme muito ruim, eu não assistiria de novo. Isso sim, que a gente precisa torturar alguém. Amar e deixa assistindo Silent Hill. É uma tortura. É uma tortura. É uma tortura de 1h40. Mas que parecem 7 horas. 7? Não, 5, porque... É um arrasto. Porque no finalzinho você já tá saindo. Você desiste no final, então... Não, no final, não. Sabe por que parece ser maior? Porque no final, quando você acha que acabou, vem a cena de como ele se conheceu. Aí é tão confuso que a gente só entende que é como ele se conheceu quando ele perguntar qual é o seu nome. Porque até então a gente não sabia que era uma cena de como eles estavam se conhecendo. Eu tinha entendido que tava mostrando, porque o filme, eu acho que o filme não tinha o suficiente pra ser... Eles fizeram um filme e viram que não tinha o suficiente pra ser uma longa-metragem. Mas precisaram implementar memórias. E aí começa esse vai e vem de memórias desconexas e sem sentidos que aparecem ao longo do filme. E aí quando chegou no final eles pensaram, mas ainda tá meio curto, né? A gente podia, só pra bater aqui uma horazinha mais legal. Aí eles botam essa imagenzinha no final que eles acharam que ia ser tipo assim...
Nossa. Porque tem uma hora que ele chora, que a gente personagem. entende que ele fez uma coisa horrível, e ele começa a chorar, e aí era pra comover. O diretor, quando filmou, pensou, meu Deus, as pessoas vão chorar junto, olha como esse homem carrega esse peso com ele, nossa, como foi difícil pra ele. Mas você olha e pensa assim, isso quando não tem... Pessoas estavam lá batendo pratinho. Dentro do cinema teve algumas meninas que levantaram. Uhul, melhor filme do ano. Zombando, obviamente, sabe? Tipo, ai, vamos voltar pra ver todos os dias da semana. Gente, não dá pra aguentar. Você realmente bate palma no final, mas não por ser bom, e sim por ser muito ruim. E por ter acabado. E por isso que eu digo, assistam O Agente Secreto, tá? Filme brasileiro maravilhoso. Vamos que vamos com o Wagner Moura e pro Oscar e com o Agente Secreto. Gente, vamos dar atenção ao cinema nacional que produz sim coisas boas. Esse ano temos mais um filme com a maravilhosa da Fernanda Montenegro, aí um filme de comédia, com ação. São umas pessoas que vão assaltar banco e recrutam essa velhinha. Gente, vamos dar atenção ao cinema nacional. A gente produz coisas boas, não é possível. Até o filme lá da loira do Tchan, a Baiana, a Cinderela Baiana, consegue ser melhor que Silent Hill. Não tenha nada que a gente tenha produzido. Tá, tudo bem. Talvez o filme do Mamonas Assassinas seja no mesmo nível. Não, ainda é melhor. Ainda é melhor porque... Gente, não é possível que com 23 milhões... Sabe por quê? Porque Mamonas Assassinas não tem 23 milhões de orçamento pra ter sido feito. Então, assim, qualquer coisa que ter 23 milhões e ter ficado tão ruim quanto Silent Hill, dá pra competir. Como não tem nada nesse nível, tudo que é muito ruim geralmente tem um baixo orçamento, né? Assim, isso é obviamente, supostamente... Gente, isso é negação de imposto. Meu Deus, estão roubando dinheiro, Não é possível que 23 milhões tenham ido pra fazer... Com tanto CGI ali, pra onde esses... Gente, então gastem efeito prático. Ai, não gastou CGI, é caro? Concordo, mas faz um CGI bom, gente, existe. A gente sabe que tem muita série com CGI bom, gente, It, por favor. A série de Bem-vindos a Derry usa CGI sim, é um CGI legal. É muito raro eles escorregarem. Ficou muito ruim Silent Hill. Agora é isso, depois de ter nos traumatizado e traumatizado vocês também, porque é pra isso que estamos aqui. Depois de ter dado a review que... contou muito pouco e muito bagunçado, tal qual o filme, já que é um filme que não merece nenhum respeito, nenhuma digna... atenção e nenhuma review bacana, porque ele não é digno nem do nosso tempo. Será que alguém falou bem de Silent Hill? Porque comentários que eu vi na internet só falaram mal. Será que alguém gostou do filme? Sempre tem um louco. Sempre tem um louco. Mas é isso, então, pessoal. Um beijo, até a próxima. Clique, comente, compartilhe, deixa aí a sua revolta. Manda pros seus amigos pra eles não terem esse desprazer de ir ao cinema ver Silent Hill. Por favor, compartilhem e curtam. Os gatinhos precisam de alimento, por favor, pelos gatinhos. Precisamos alimentar nossos gatos. Pelos gatos, por favor, precisamos alimentar os gatos, tá bom? Um beijo e até a próxima. E tchau, tchau.